Boa noite, irmãos. Graça e paz. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, por favor. Versículo 46. Vamos ler. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus, Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que quereis que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Vamos orar. Senhor, eis aqui a tua palavra, eis aqui o teu evangelho, e eis aqui a narrativa de um texto sagrado que narra sobre ti mesmo. Me ajuda, me permita apenas comunicar o que o texto sagrado nos traz. Ajuda este ambiente, as pessoas, os irmãos, que o teu Espírito Santo possa levar nossas mentes cativas a Cristo, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. É um texto conhecido nosso, um texto deste cego, e eu acredito que é um texto muito relevante para os dias atuais, pelo contexto em que se insere, pelos atos que vão ser realizados. Então eu queria ver com você 7 atos, 7 condições que estão neste texto, que eu selecionei para que nós meditássemos hoje. E que o Senhor Jesus operou. No versículo 1, nós vemos que Jesus ele está indo para Jericó. Na verdade, Jesus estava indo para Jerusalém, né? É o contexto. E ele passa por Jericó. E depois que acontece esse evento da cura deste cego, ele está saindo de Jericó. E eu não quero entrar nos detalhes, porque esse texto, chama-se dos evangelhos sinóticos, eles falam de formas diferentes, mas não de formas contraditórias. Para Mateus, existiam 2 cegos. Para Lucas, apenas um cego. Então, aqui fala que quando ele saía de Jericó, Lucas fala que quando ele entrava. Eu não quero me deter a isto, porque isto não é motivo de estudo. Se eu for me deter e tentar explicar isso, a gente vai perder tempo. Se foi 2 cegos, como diz Mateus, ou se foi um cego só, uma coisa é certa: Jesus curou cegos.
E o que importa para a gente é isso, o que vamos ficar é com isso. Porque às vezes a gente tem essa preocupação de querer explicar o texto e o tempo passa e a gente não consegue proclamar o Evangelho. Então Jesus está aqui chegando em Jericó e existe aqui esse cego, filho de Timeu. Não temos muitas informações de quem seria este cego, se ele era cego de nascença. Só sabemos o nome de seu pai, cego Bartimeu. Bar quer dizer filho de Timeu. Só para você se situar um pouco a respeito da historicidade desse texto. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos, numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo. Então, o que nós podemos ver, primeiro, nesta narrativa do texto, é que ele era um cego mendigo. Ele não era apenas um cego, nem todo cego é mendigo. Mas, neste caso, ele era um cego mendigo. E ele estava onde? À beira do caminho. O caminho que era feito para percorrer, ele estava à beira do caminho, como um pedinte, como alguém que estava ali pedindo para a sua subsistência. Mas o interessante é que a palavra Jericó, e essa Jericó aqui, não é a Jericó, possivelmente, que é a Jericó que Israel tomou quando entrou na terra prometida por mãos de Josué e Calebe. Não, possivelmente essa Jericó que está sendo aqui relatada é a Jericó que foi fundada por Herodes e seu filho Arquelau. A outra Jericó, a Jericó que é narrada lá de Israel, que foi destruída as suas muralhas, ficava ao sul desta Jericó, pelo menos a 25 quilômetros. Então, os comentaristas falam que possivelmente ele está falando da segunda Jericó, que é a Jericó que foi erguida por Herodes. E a palavra Jericó, o sentido Jericó, literalmente quer dizer fragrância. Jericó tinha um comércio muito rico em bálsamo, em rosas, em mel, em perfumes, e era um centro que havia muita movimentação financeira, né? Havia ali a influência romana. É por isso que este cego mendigo vivia à beira do caminho. E nós vemos neste primeiro ponto que ele era cego mendigo e estava à beira do caminho. E a primeira aplicação que eu faço é que a maravilha da vida, a maravilha de nós vivermos, é que este cego, ele de certa forma nos representa num aspecto que nós somos sem Jesus, pessoas que não têm a visão, vivemos como mendigo e estamos à margem da sociedade. Um caminho que era feito para ser percorrido, um caminho que era para ser percorrido, nós podemos ficar como aqueles que não enxergam, e por não enxergar vão mendigar, e por mendigar vão ficar à margem, vão ficar parados, dependendo da benevolência de outrem, dependendo da benevolência do Estado, de alguém que possa dar algumas moedas. Mas Jesus estava indo para Jerusalém. Havia tido um discurso, versos antes, entre Tiago e João, de quem seria que queriam um sentar à direita de Deus e à esquerda de Deus, de Cristo, no reino de Deus. E isso foi um problema porque os discípulos, os outros 10 que escutaram o pedido de Tiago e João, porque um queria sentar à direita e o outro queria sentar à esquerda de Jesus, e Jesus não aceita esse pedido, porque disse que eles não podem receber o cálice do Senhor, nem um batismo do Senhor, e começa a dizer: olha, aquele que quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos sirva. Então, quando Jesus chega a Jericó, que é a terra da fragrância,
já com um problema ali entre os discípulos, pelo menos os 10 não gostaram do pedido audacioso, carnal, que é o pedido daqueles que acham que andam com Jesus. Então você vê Jesus com seus discípulos meio que divididos, e Jesus está indo para Jerusalém, que vai acontecer a entrada triunfal de Cristo, onde ele sobe sobre um jumentinho, aonde ele vai ser proclamado bem-vindo que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Por um lado nós temos Jesus sendo proclamado, por outro lado nós temos 2 discípulos querendo estar assentado à destra de Deus, de um lado, querendo sentar à esquerda de Jesus, melhor dizendo, no seu reino. E no meio nós temos um mendigo, que o mendigo é a classe mais baixa aonde o homem pode chegar na sua condição moral, na sua condição social e espiritual. E ainda por cima, sendo mendigo, ele era cego. Mas esse mendigo tem muito o que nos ensinar. No versículo 2, começa assim, no versículo 47. Primeiro, e ouvindo que era Jesus o Nazareno. Ouvindo que era Jesus o Nazareno. Possivelmente, este cego mendigo ouvira falar de Jesus, da fama de Jesus, ou pelos livros proféticos messiânicos, porque dentro do clamor dele, quando ele vai chamar Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, é uma citação messiânica, é onde ele está dizendo que, no sentido que Jesus, filho de Davi, da linhagem de Davi, que vem de Davi, e havia a profecia que sobre o trono de Davi se assentaria um rei que não é Davi. Então, possivelmente, ou este cego, ele conhecia essa narrativa, essa historicidade bíblica, essa profecia, ou quando Jesus chega em Jericó, ele passa a ouvir dos fatos de Jesus. E o primeiro ponto importante, igreja, que nós precisamos hoje, é urgente, é quem nós temos ouvido. Ele diz assim, ouvindo que era Jesus. Ouvindo que era Jesus. O que Paulo fala na sua doutrina, a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então, a fé ela entra pelos ouvidos. Quando ele passa a ouvir que era Jesus, nós precisamos ter uma reação semelhante nos dias atuais, que quando nós ouvimos Jesus de fato, não é sobre Jesus, mas quando nós temos a certeza que nós temos que ouvir de fato, nós temos que fazer a segunda coisa que está no texto, que é clamar. Veja o que ele faz. Pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele ouviu que era o Senhor e ele disse, Jesus, filho de Davi, Jesus, tu és o Messias, o prometido, o ungido, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. O terceiro ponto, que é um ponto muito atual nos dias de hoje, quando nós estamos ouvindo ao Senhor e passamos a clamar ao Senhor, o que acontece?
e muitos o repreendiam para que se calasse. As vozes deste mundo sempre serão assim. Não incomodes o mestre. Repreendiam, lhe fazem tentar parar. Pare de clamar, parem de orar, parem de buscar, parem. Os resultados dos cultos de oração, e observe que ele não está fazendo uma busca subjetiva. Observe que ele escutou Jesus, que ele ouviu falar de Jesus, ele agora faz uma afirmativa correta que este Jesus é o filho de Davi num aspecto de descendência, num aspecto profético. Ele está seguindo uma linha perfeita de quem é Cristo. E quando ele está tentando se aproximar desse Jesus, as vozes daqueles que estavam ali diz: para. E nós somos desmotivados todos os dias, a não orarmos, a não buscarmos ao Senhor, a não vivermos esse clamor, a não querermos Jesus. O problema é que talvez nós estejamos pedindo não só somente as coisas erradas, mas quem nós estamos pedindo nas nossas orações. Porque não é só sobre coisas, mas é sobre uma pessoa. Nós cantamos aqui que Ele é santo, Tu és santo. Então ele estava ali buscando ao Senhor, ele passou a clamar, e a palavra foi: pare de clamar. Mais. Ele gritava cada vez mais. Nós precisamos ser tomados desta convicção. Todas as vezes que formos acometidos por esse espírito de incredulidade, que formos tentados e instigados a não mais clamar, nós precisamos clamar mais. E ele começou a gritar mais. E ele começou a dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus instituiu o princípio da oração ao dizer: pedi, e dá-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e achar-se-vos-á. Quem pede, recebe. Quem busca, quem encontra. Então, esse princípio, esse estímulo da perseverança na oração e no clamor, nos faz ter a perspectiva, não sobre aquilo que nós queremos, mas uma coisa é certa: talvez, e muito claro, nós vamos orar, e muitas coisas nós não vamos receber, como diz Tiago, porque nós pedimos e pedimos mal, para esbanjarmos em nossos prazeres e deleites. Mas uma coisa eu tenho certeza biblicamente, que todos aqueles aqui, sem medo de errar, eu vou fazer uma afirmativa teológica e bíblica. Quem quiser buscar a pessoa de Jesus Cristo, nós iremos encontrá-lo. Quem quiser, por isso que Tiago diz: buscar-me-eis e me achareis, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Em Coríntios, Paulo diz: limpai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, purificai-vos, saí do meio deles e eu vos recebereis. Nós temos a garantia que quando nós ouvimos Jesus, que quando nós queremos a Jesus, os nossos pulmões espirituais precisam inflar-se para buscarmos e clamarmos pela pessoa bendita e santa e gloriosa de Jesus Cristo. É este Jesus. Nós estamos falando de um mendigo, nós estamos falando de um cego, que estava preso a uma profecia bíblica, e diante dele estava o Senhor. Mas ele não deu voz às vozes e gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi,
compaixão de mim. A profecia diz, de Isaías: pelo que o Senhor me ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, libertar os cativos. Era o Espírito que estava sobre ele. Na briga tola de Tiago e João para querer serem os maiores no reino de Cristo, quando João Batista estava preso, perguntou se Jesus era Jesus, se Jesus era o Cristo. A resposta para João foi: diga a ele que os cegos veem, que os coxos andam, que os endemoniados são libertados. Diga a ele que o reino de Deus é chegado. E quem estava ali era Jesus, o filho de Davi, o Nazareno, o ungido, o Messias. E Tiago e João tinham que contemplar que Jesus estava num processo com um desvalido, um desqualificado socialmente, um mendigo, um sujo. Mas ele não parou. Meu irmão, nós precisamos clamar pelo Senhor. Se você puder não orar por nada na sua vida, por uma cura, por uma libertação, por um dinheiro, se você não puder orar por nada, mas ore: Senhor Jesus, eu preciso somente de Ti. Quarto ponto. Eu achei isso maravilhoso, irmãos. Eu confesso que essa parte aqui: parou Jesus. Só essa frase. Para mim, a frase mais bela deste texto. Parou Jesus. É uma frase que me emociona. É uma frase que mexe com as minhas estruturas emocionais. Porque todo o processo do cego mendigo que ouvira falar do Senhor fez com que Jesus o quê? Parasse. Mas não pense que esta parada é uma parada de um corpo físico que estava em um movimento e de repente ele parou. Quem estava parando aqui era Deus. Quem estava parando aqui era a raiz de Davi. Quem estava parando aqui era a pedra angular. Quem estava parando aqui era o Verbo de Deus. Quem estava parando aqui era o Salvador. Quem estava parando aqui era aquele a quem ia para uma cruz. Ele precisava ir para Jerusalém. Ele precisava anunciar. Ele estava correndo para a cruz. Ele precisava cumprir o propósito. Ele tinha ocupações sobre o seu ministério. Ele tinha que cumprir o propósito para remir a sua igreja. Quem parou não foi qualquer um. Jesus tinha suas atribuições, ele ia tomar o pecado, mas de repente, diante daquele clamor, o texto diz: parou Jesus. E quando Jesus para, aquele onde os céus estavam olhando para ele, os olhos do Pai, os olhos dos anjos estavam olhando para ele até naquele momento, onde no inferno os olhos dos demônios estavam olhando para ele. E na terra havia uma multidão, haviam os discípulos, haviam pessoas que estavam olhando para ele. E este que estava em um movimento para. Esta parada é a parada da graça. É a parada
amor, é a parada da compaixão, é a parada da misericórdia, é a parada da esperança. Não é só uma parada de um corpo físico. E não somente ele para, ele diz: chamai-o, chamai-o. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Chamai-o, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Era este Jesus que estava parando? Era um mendigo, gente. Não era um poderoso, não era um rico, não tinha oferta para dar para Jesus, não tinha como trazer recursos para Jesus, era apenas um mendigo, cego, impopular, inglório. Mas Jesus parou e diz: chamai-o. Quarenta e nove. Tenha bom ânimo, levanta-te, ele te chama. 50. Lançando sobre si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Uma coisa é clara nesse texto. No versículo 50, nós temos uma lição nesse quinto ponto. É que ele deixou a capa. Nós não podemos obedecer ao chamado de Jesus e levar as nossas capas. Nós não poderemos servir a dois senhores. A implicação de irmos a Cristo, de vivermos uma vida com o Senhor, porque está escrito aqui: deixou a capa. A capa tinha importâncias para um judeu. Já foi falado aqui, eu não quero entrar nesse detalhe. Poderia ser usado como uma moeda de troca para você se sentar, para você trocar, empenhar. Ele deixou a capa. Talvez, era tudo que ele tinha. Ele deixou a capa. Meu irmão e minha irmã, o Senhor nos chama para que deixemos as nossas capas esses dias, para que nós possamos, de um salto, efusivamente, correr para o Senhor Jesus. E ele vai até Jesus. Sexto ponto. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o mestre: que eu torne a ver. Será que Jesus não sabia que ele queria ver? Esse é um versículo muito difícil. Essa pergunta de Jesus também não está ligada à porta da esperança de Silvio Santos. Entendeu? Você chegar lá: eu quero isso. Não, não é uma pergunta semelhante a isto. O que é que você quer? Já ouvi gente falar: olha, Jesus disse, que queres que eu te faça? Eu quero que faça isso. Meus irmãos, eu não tenho como ser, sem tocar nesse texto, sem ser dedutivo. Mas, olhando o contexto, lendo, ouvindo comentaristas, irmãos de peso,
que eu compreendo é que Jesus viu, eu vou falar bem devagar. Jesus viu que o cego viu antes de ver. Eu vou repetir. Jesus viu, percebeu que o cego viu a Cristo antes de enxergar. Os olhos espirituais do cego foram abertos, por isso o clamor, por isso a insistência, por isso que ele chamou de filho de Davi, por isso que o Senhor parou, por isso que o Senhor manda chamá-lo. Então Jesus pergunta, como aconteceu em algumas narrativas bíblicas, quando o servo do centurião foi curado, Jesus se admira da fé daquele servo. A mulher cananeia, Jesus se admira da fé daquela mulher. Alguns fatos, algumas narrativas bíblicas que falam, se admirou Jesus, ao ponto de dizer, Jesus falar que não viu tanta fé em Israel, falando do centurião. Então, algumas pessoas traziam este efeito na pessoa de Cristo. É possível que Jesus, em outras palavras, diga: meu filho, o que é que você quer que eu te faça? Se você conseguiu me enxergar, e esses dois aqui que estão andando comigo estão querendo se assentar no meu reino. Os caras aqui querem sentar numa cadeira que não pode receber nem o batismo, nem pode receber. Você me viu. E eu vou te dizer uma coisa que Paulo vai dizer. Quando Paulo, no capítulo 9 de Atos, tem a visão do Senhor, de Cristo, quando estava perseguindo a igreja, ele fica o quê? Cego. Ele fica cego. Até que Deus depois envia Ananias, é Ananias, penso? Ananias. E Ananias vai lá, ora por ele. Diz o texto que ele é cheio do Espírito Santo e as escamas caem dos seus olhos. E Paulo passa agora a jogar no nosso time. Quando chega lá em Atos, no capítulo 19, por causa do Evangelho, o rei Agripa vai questioná-lo. E ele vai dizer assim: ô rei, fica sabendo que eu não fui infiel à visão celestial. Só que ele não falou que a visão celestial foi uma experiência de raio laser, high definition. Não foi uma experiência de glitter sendo do céu. O que Paulo viu no caminho de Damasco foi o Quírios, quando ele pergunta: quem és tu? Ó Quírios, quem és tu? Senhor. Eu sou quem? Jesus, a quem tu persegues. E Paulo guardou isto e esperou que o Senhor abrisse os seus olhos para que Paulo pudesse dizer. Em Filipenses: não julgo ter alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, esquecendo as coisas que para trás ficam e atentando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. 2 Coríntios 4, 18, se não me falha a memória. Paulo vai dizer assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. É olhar para Jesus, é ter os olhos naquilo que é eterno, e nós só podemos olhar para o eterno se for pela graça de Deus. O que queres que eu te faça, meu filho? Se você conseguiu ter os seus olhos abertos sobre a minha pessoa,
Há uma igreja em Apocalipse, que é uma passagem, eu não me recordo qual a igreja, irmãos, porque os textos estão vindo, não estava no contexto do que eu estudei. Rogo-te que de mim compres colírio para Laodiceia, a igreja de Laodiceia, para ungires os teus olhos com o propósito de que vejas. Observa que a gente vai perdendo a visão do Senhor. Era a igreja Laodiceia. Compre de mim colírio para ungir o seu olho, para que você possa ver. Mas não é ver Jesus, irmãos, no aspecto físico, mas é ver Jesus em sua glória. Quem é Jesus? O Filho de Deus, do Deus vivo. Jesus, o Verbo encarnado. Jesus, aquele que veio para nos justificar. Jesus, que é o nosso representante diante de Deus. Jesus, que derramou seu sangue para fazer a redenção dos nossos pecados. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus, que se manifestou para destruir as obras do diabo. Jesus que disse que aquele que vem a Ele de maneira alguma lançarei fora. Jesus é aquele que morreu para pagar um preço impagável por mim e por você. É por este Jesus, o Jesus do Evangelho. E qual foi o resultado disso tudo? Versículo 52. Mas Jesus lhe disse: vai, a tua fé te... É por isso que eu afirmei, não te curou. Por esta palavra, nós não poderíamos dizer que esta fé que Jesus, que essa palavra salvação, ela dá a ideia da salvação para a eternidade. Mas dentro do contexto do texto, nós vamos ver que 3 fatos acontecem aqui. A salvação, imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Onde é que ele estava no início do texto? À beira do caminho. E onde ele termina? Com Jesus, seguindo Jesus estrada afora. Esta é a obra. Ele estava em Jericó, um lugar de perfumes, de fragrância, de comércio. Mas naquela estrada de Jericó, chega o perfume dos perfumes, a rosa das rosas. Estava lá um maltrapilho, sujo, cego, à beira do caminho. E Jesus, na estrada da vida, pega este cego e chama para ser um seguidor seu e segui-lo estrada afora. Este é o Evangelho. Fazer com que eu e você, primeiro, o enxerguemos, o glorifiquemos por quem Ele é, e depois tomemos um passo de deixar a nossa capa e passar a seguir a Cristo na estrada, por estrada afora, a estrada que Ele nos chamou. Quantos de nós que por estarem cegos podem estar à beira do caminho? Quantos estão talvez vivendo até como um mendigo, sem a visão, sem a revelação do Senhor, e por isso vive como um pedinte à beira do caminho? Uma coisa é certa: Jesus quer te salvar, porque foi para isso que Ele morreu na cruz, perdoar os nossos pecados, restaurar a visão e nos fazer seus seguidores, para que nós possamos segui-lo. Seguir a Cristo sem capa.
eu não preciso mais de capa. Aquele homem disse: eu vou seguir a Jesus, estrada afora, sem saber para onde vai, sem saber dos resultados, se vai para Jerusalém, e ele, aquele cego, aquele mendigo, que não é agora mais mendigo e que não é mais cego, pôde contemplar e ver com os seus olhos aquele que subiu num jumentinho, e todos diziam: Hosana nas alturas, Hosana aquele que vem em nome do Senhor. João queria se assentar no reino, Jesus pega o mendigo, mas ele foi em Jerusalém, o maior de todos, a sua entrada triunfal, reconhecendo que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que veio em nome do Senhor. A ele a glória, a ele o louvor, a ele a adoração, e todos têm que se curvar diante deste Jesus. Eu encerro dizendo para você, meu irmão e minha irmã, eu não sei como você está aqui nessa noite. Talvez tomado de ansiedade, de medo, de angústia, de desespero, de fraqueza, em pecado. Mas uma coisa é certa: este Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Se você orar como aquele cego, quando as vozes vierem contrárias, e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Se você colocar Jesus antes da sua cura, se você colocar Jesus antes do seu casamento, se você fizer um alinhamento antes da sua ansiedade, da sua depressão, se você colocar Jesus, é possível que o Senhor restaure a tua visão, o Senhor te faça andar novamente. O Senhor nos chama nessa noite para irmos para a sua estrada, para que nós possamos glorificar o seu nome. Quero fazer uma pequena oração por você nessa noite. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos nessa noite. Te bendizemos e te glorificamos por tudo que o Senhor fez e fará na nossa vida. Abre os olhos espirituais da tua igreja, para que nós vejamos ao Senhor, para que nós vejamos a Cristo. Abençoa os teus filhos e as tuas filhas. Traz da tua graça, Senhor. Liberta os encarcerados, os oprimidos, os ansiosos, os depressivos. Senhor, em nome de Jesus, fortalece aqueles que estão à beira do caminho, que não conseguem pôr o pé na estrada para te seguir. Conhece o teu nome, sabe que tu és o Cristo, sabe que tu és o Messias, mas estão como mendigos vivendo de migalhas. Senhor, em nome de Jesus, restaura a vista destes. Traz de volta, Senhor, para a estrada. Senhor, assim como tu chamaste aquele mendigo, tu nos chama, chamai-o, trazei-o. Traz de volta a nossa visão. Confirma o propósito da tua salvação da nossa vida, que está escrito na tua palavra. Que nós possamos desapegar das nossas capas. E que nós possamos ter a coragem nesta noite, Senhor, de dizer: eu vou te seguir, Jesus. Eu vou te seguir. Cura-nos e seremos curados. Salva-nos e seremos salvos. Liberta-nos e seremos libertados, Pai. Em nome de Jesus. Eu quero orar nesta hora, Senhor, pelos enfermos, por aqueles, Pai, que sofrem emocionalmente, dores intermináveis na sua alma. Que em nome de Jesus o Senhor possa, Senhor, trazer a luz nessa consciência, desfazer as obras do diabo, Senhor,
estabelecer a tua glória e libertação, levando as pessoas a, como aquele cego, de um salto só, Pai, se levantarem em alegria e viver para a glória do Senhor. Liberta os encarcerados em nome de Jesus. Mágoas, tristezas, falta de perdão, angústias, tremores, taquicardia, Senhor, estabelece a tua cura em nome de Jesus e traz a tua graça sobre o teu povo. Traz a visão restaurada. Traz a visão restaurada. Traz a visão restaurada. Traz a visão restaurada sobre a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus.